Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 129. Salmo de número 129. Nós daremos prosseguimento às nossas exposições nesses cânticos que são conhecidos, intitulados também como cânticos de romagem. Eu farei a leitura, meus irmãos, e peço a vocês que acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Então diz assim este salmo: muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Vamos orar? Pai bendito santo, nós te agradecemos por este dia, pela tua bondade conosco, por nos reunir aqui como o teu povo, Pai, para louvarmos o teu nome, engrandecermos o teu nome, para sermos abençoados por ti, edificados também pela palavra da verdade. Que o Senhor nos capacite, Pai, a entender com clareza o que este salmo nos ensina. E o Senhor nos dê graça para sairmos daqui edificados, fortalecidos em nossa fé, em nossa confiança em Ti. Pois o Senhor é aquele que livra o seu povo da hostilidade, da opressão. O Senhor é aquele que dá a retribuição aos inimigos do Teu povo. O Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a maioria das pessoas gostam de ouvir músicas. Ouvir música é uma prática, né? Algo que as pessoas fazem, e até algumas pessoas fazem isso diariamente, né? A música mexe com os sentimentos, com as emoções. As músicas são benquistas, né, pelas pessoas. Vários estilos de músicas nós temos. As pessoas juntam, às vezes, esses vários estilos de músicas em uma lista, né, o que nós chamamos de playlists. Pessoas fazem playlists até mesmo para ocasiões específicas. Então, em uma ocasião de festa de aniversário, a pessoa vai lá e faz uma playlist sobre aquele tema, né? Normalmente, o que se espera, pelo menos, é que as pessoas coloquem nessas ocasiões músicas que são festivas, músicas alegres, né? Porque é uma festa, é um aniversário, nós estamos celebrando o nascimento de alguém. Então, se espera que nessa ocasião existam músicas ali alegres que trazem felicidade ao ambiente. Outras pessoas fazem playlists, por exemplo, para arrumar a casa. Tem a playlist lá específica e a pessoa gosta de ouvir aqueles estilos de músicas quando vão fazer as suas tarefas diárias no seu lar. Outras pessoas têm playlists para viagens, outras para reflexão. Coloca ali uma música calma, uma música bem tranquila para refletir. Existem vários tipos de listas, de playlists que as pessoas criam. Israel também tinha a sua playlist. Veja que nós estamos dentro aqui do livro dos Salmos, e os Salmos são vários cânticos que foram compilados, que foram juntados por um salmista, né, por um editor, um escriba. E dentro desse saltério, esse grande grupo de músicas, de cânticos, Israel tinha uma playlist específica, que era a playlist da peregrinação a Sião. Então, lembra que estes salmos de romagem, eles são entoados quando os peregrinos saem para Jerusalém, para Sião, onde acontecia ali
as 3 festas principais de Israel, a festa da Páscoa, do Pentecoste e também dos tabernáculos. Então é uma playlist específica para uma ocasião específica da vida do povo de Deus, né? Nessa época o povo cantava esses salmos. E é interessante, meus irmãos, que embora aqui no contexto de Israel essas festas trazem a ideia de celebração, né? Elas relembram eventos da redenção do Senhor. Eventos onde o Senhor se revelou ao seu povo, onde o Senhor guardou o seu povo, resgatou o seu povo. Então, é um momento, um período de alegria, um período de festa, mas nós vemos que é interessante isso, que embora seja esse período de festa, os cânticos de peregrinação, os cânticos de romagem, possuíam também músicas que são de lamento e músicas também que lembram ocasiões de tristezas e de angústias do povo de Deus. Então essa playlist não traz apenas músicas alegres, mas músicas também que lembram momentos de tristeza. E o nosso salmo, ele faz isso. Vocês puderam perceber que o nosso salmo aqui relembra momentos de hostilidade que o povo de Deus passou. Então o tema do Salmo 129 é a justiça de Deus, ou a justiça de Yahvé, o Deus da aliança, que liberta o seu povo vitimado pela opressão e poder dos violentos. O que acontece aqui neste salmo? O salmista, então, ele conduz Israel num cântico que reconhece que Deus é aquele que os libertou da opressão violenta de inimigos perversos, inimigos que odeiam a Sião, que odeiam o povo de Deus e, necessariamente, consequentemente, odeiam também o próprio Deus de Israel. Então é isso que acontece aqui, esse é o tema principal do nosso salmo. Então nós vamos ver aí que o nosso salmo está dividido em 2 partes. Ele está dividido em 2 partes. Então a primeira parte, que vai do verso 1 a 4, é uma lembrança da opressão, e resgate passado. Então, verso 1 a 4, lembrança da opressão e resgate passado. Então, a segunda parte nós veremos mais para frente. Então, acompanhe comigo aí o verso de 1 a 4. Nós faremos a leitura, principalmente aqui dos versos 1 e 2, né? Então, acompanhe comigo aí a leitura. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Meus irmãos, veja que em sua primeira parte, este salmo, ele apresenta um resumo da história de Israel. Perceba que aqui quem fala no salmo, a pessoa que fala aqui, não é um plural, né? Ele não usa o verbo aqui no plural. Perceba que o verbo está no singular. Isso pode trazer a ideia de que quem está falando aqui é um indivíduo apenas, mas não é essa ideia que o Salmo quer passar. Na verdade, a ideia que o Salmo quer trazer é que é o povo de Deus aqui que está cantando coletivamente, né? É um canto congregacional. E é por isso que o Salmo, ele usa essa ideia aqui dos verbos no singular, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, né? Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Então perceba, está usando aqui os pronomes no singular, trazendo a ideia de que o povo de Deus que está cantando, ele traz o sentido coletivo. Tanto é que o Salmo ele tem essa expressão Israel que o diga, né? Porque é Israel que está cantando, o povo de Deus que está se dirigindo ao Senhor. E o povo de Deus aqui aparece então como um indivíduo que lembra de suas tribulações de longas datas. E o Salmo, neste início, ele apresenta aqui para nós uma verdade muito importante, que nós devemos aprender a ver a vida cristã como uma experiência coletiva, mais até do que como uma experiência individual. Devemos aprender a ver a vida cristã como uma experiência coletiva mais do que uma experiência individual. Talvez você veja a vida cristã como uma
experiência individual, né? Até mesmo porque existem frases, jargões no mundo cristão, né? Que lembram, ou que trazem essa noção, por exemplo, quando a gente fala que a salvação é individual, né? É verdade, a vida cristã ela também tem a sua parte individual. A vida cristã ela tem essa parte, dessa experiência. Eu que preciso crer em Cristo. É a Vitória que precisa crer em Cristo. O Felipe que precisa ter a vida dele de santidade com Deus. O Patrick precisa devotar o coração dele a Deus. Roberto precisa ter fé, ou precisa confiar em Deus. Então, cada um de nós, cada um precisa ter a sua vida individual com o Senhor. Mas é interessante, meus irmãos, que a vida cristã também é corporativa. E se você prestar bastante atenção na leitura das Escrituras, você vai ver que a Bíblia enfatiza esse aspecto da vida com a Deus. A vida com Deus, ela é enfatizada num aspecto corporativo ou congregacional, porque Deus sempre quis criar um povo, Deus sempre quis fazer uma aliança com o seu povo. Ele salvou um povo, ele não só me salvou, ele não só salvou a irmã Leila, ele salvou todos nós aqui, ele salvou um povo, ele tem uma aliança conosco, o seu povo. Ele é pai de uma descendência, de todo um povo, de toda uma comunidade. E ele também tem um aprisco com um só rebanho, né? Então não tem rebanho de uma ovelha só. O rebanho possui muitas ovelhas. Então a vida comunitária recebe uma ênfase especial nas Escrituras. E é por isso que a vida cristã não pode ser vivida sozinha. Nós não estamos vivendo ou experimentando uma vida plena como membros do povo de Deus se nós estamos tratando a vida cristã como algo à parte do corpo de Cristo. E aqui eu não estou nem falando necessariamente de pessoas que vivem como desigrejadas. Aqui eu não estou falando necessariamente dessas pessoas. Delas também, porque elas querem viver sozinhas, longe do povo de Deus, querem ter a vida delas com Deus, longe do corpo de Cristo. Isso é impossível. Não tem como isso acontecer. A Bíblia é bem clara em relação a isso, que é necessário congregar em uma comunidade. Mas eu não estou falando necessariamente dessas pessoas, ou particularmente delas. Estou falando de pessoas que até congregam, vêm ao culto, participam aqui do culto, mas acaba o culto, vão para as suas casas, não querem ter relacionamento nenhum com os irmãos da igreja. E isso não é saudável. Não é saudável você congregar em uma comunidade sem se envolver com essa comunidade. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Ele requer de nós. A vida cristã dentro do povo de Deus é uma vida familiar. E em uma família a gente se relaciona com os membros dela. Por isso que nós temos que ter amizades com os membros da nossa igreja. Por isso que nós devemos estar próximos deles, participar das suas alegrias, participar das suas dores também. A vida cristã é uma vida comunitária. Isso é mostrado aqui no nosso salmo pelo fato de Israel, como um ser singular, digamos assim, corporativo, experimentar as mesmas coisas e se dirigir a Deus em oração nesse momento de peregrinação a Sião, onde o povo se lembra também da hostilidade que sofreu nas mãos dos seus opressores. E é nessa experiência do canto coletivo que Israel lembra dessas angústias, que são angústias que aconteceram desde a juventude do povo de Deus. Meus irmãos, é interessante que aqui o Salmo, ele traz a seguinte frase aqui, né? Muitas vezes me angustiaram. Pode trazer a ideia de que a ênfase do salmista está no que Israel sentiu, no que Israel experimentou ao sofrer nas mãos dos seus inimigos. Mas o Salmo aqui, no texto hebraico, ele traz mais ênfase no que os inimigos de Israel fizeram. Então, literalmente, o texto aqui poderia ser traduzido como: muitas vezes
foram hostis contra mim. Então, a ideia de que os inimigos do povo de Deus agiram ativamente contra ele. E, ao descrever essa hostilidade sofrida, desde quando era jovem, o salmista aqui, Israel, quer trazer a ideia de que esse ataque aconteceu desde o tempo em que o povo de Deus estava no Egito. É interessante, meus irmãos, que alguns lugares do Antigo Testamento, em alguns lugares da Bíblia do Antigo Testamento, os autores eles falam do período em que o povo de Deus estava no Egito como o período da juventude, o período da mocidade, o momento em que Israel era jovem. Jeremias, capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte, Deus falando por meio do profeta: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então perceba que Jeremias aqui, e Deus por meio dele, está falando do momento em que Israel tinha acabado de sair do Egito, né? Mas um momento aqui em que ele era jovem. Oséias também, capítulo 11, versículo 1, conhecido texto que é citado também pelo evangelista Mateus. Oséias 11, 1 diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Então perceba aqui que o salmo está dizendo que o período ali, no momento em que Israel estava no Egito, ele ainda era jovem. Embora o nosso texto fale da juventude de Israel, a ênfase aqui, perceba que a ênfase está mais no período em que o povo de Deus passou por tribulações e angústias nas mãos dos seus inimigos e opressores. Então, o texto aqui está chamando atenção não para o sofrimento de Israel quando ele era jovem, mas sim o período, ou a extensão de tempo em que Israel sofreu. Esse momento aí, esse período é desde quando Israel era ainda moço. Desde quando eu era jovem, diz aqui o povo de Deus, eu sofri nas mãos dos meus opressores e adversários. Então, o que o texto quer dizer é que o povo do Senhor sofreu não como um evento único, não foi uma única vez, mas foi por um longo período de tempo. E nós vemos isso na história de Israel. Na Bíblia, mostra ali a história de Israel, a história do povo de Deus, e isso é bem claro, essa hostilidade sofrida nas mãos dos opressores. Por exemplo, nós temos ali em Êxodo capítulo 1, quando Faraó e os egípcios se levantam contra o povo de Deus e o escraviza, o oprime. Êxodo capítulo 1. Os amalequitas também se levantam contra Israel, lá em Êxodo 17. Interessante que os israelitas ali tinham acabado de sair do Egito, naquele momento, naquela ocasião. Era um povo que saiu da escravidão, acabaram de sair da escravidão, não sabia nada de guerra. E os amalequitas se levantaram para destruir Israel. E o povo de Deus ali só foi liberto, só foi salvo pela intervenção milagrosa do Senhor. Depois, lá no período de Samuel, em 1 de Samuel, capítulo 30, aparecem os amalequitas novamente se levantando contra os israelitas. Os amorreus, em Números 21, também se levantam contra o povo de Deus. Os arameus, em 2 dos Reis, capítulo 5. Aqui eu peguei exemplos espaçados dessa hostilidade para mostrar que ela aparece na Bíblia várias e várias vezes, né? E apesar dessa hostilidade, é interessante que os inimigos não puderam prevalecer. Diz o seguinte aí, no verso de número 2, no final do verso 2, todavia não prevaleceram contra mim. É interessante que aqui o texto, aqui não aparece na nossa tradução, mas ele traz uma partícula que traz a ideia de claramente, né? Claramente não puderam prevalecer contra mim. Isso porque o povo, depois de vários momentos de opressão, ainda estava presente aqui, cantando, louvando, agradecendo a Deus pela libertação que ele promoveu. E, meus irmãos, esse é o grande milagre que vemos durante toda a nossa história, durante toda a história do povo de Deus. Quantas vezes inimigos, governantes, líderes das nações se levantaram contra nós e não
puderam prevalecer. Quantas vezes eles tentaram nos destruir, mas falharam miseravelmente. Quando nós chegamos à época do Novo Testamento, no início da igreja cristã, nós vemos ali que também homens, líderes, governantes se levantaram contra nós e não puderam nos destruir. Os líderes judeus se levantaram contra os apóstolos, o Império Romano, os imperadores se levantaram contra nós. A história diz, né, o historiador Suetônio, historiador romano, ele diz que Nero amarrou cristãos em estacas e ateou fogo neles, fazendo deles luminárias ali no seu jardim. Nós vemos, na época do imperador Trajano, por exemplo, cristãos sendo interrogados, sendo questionados pela sua fé, sendo obrigados a blasfemar contra Cristo. E vários outros líderes e imperadores, principalmente ali na época de Roma, tentaram destruir os cristãos. Mas, meus irmãos, é muito interessante que quando nós analisamos a história, quando nós vemos a história, é bem perceptível a mão do Senhor guardando o seu povo, de modo que os inimigos não prevaleçam contra nós. Nós vemos que quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Tertuliano afirma o seguinte: tornamo-nos mais numerosos, quantas vezes somos medidos por vós. A semente é o sangue dos cristãos. O que ele quis dizer com isso? Quanto mais o sangue dos crentes é derramado sobre a terra, mais a igreja aumenta em número. E isso aconteceu ao ponto de o cristianismo, os cristãos tomarem todo o Império Romano. E isso sem levantar uma única espada contra o Império. Isso sem desembainhar uma única espada. Então veja, meus irmãos, o que o Salmo está nos ensinando. Por mais que os inimigos se levantem contra nós, por mais que dure o tempo de opressão e hostilidade contra o povo de Deus, claramente eles não prevalecem contra nós. Claramente o Senhor age em nosso favor. É por isso que nós não precisamos temer quando governantes ímpios e maus se levantam, quando eles são eleitos. Não precisamos temer. Tem gente que fica desesperado. E agora, o que será de nós? O que nós vamos fazer? Não fazer nada. Nós vamos orar, confiar no Senhor, porque Ele agirá em nosso favor. Ele se levantará para proteger o seu povo. E é disso que fala os versos 3 e 4. Os versos 3 e 4 são metáforas tiradas do contexto agrícola, usados aí para ilustrar o sofrimento de Israel e o momento dessa libertação da opressão estrangeira. Veja que primeiro, no verso de número 3, o salmista aqui usa uma ilustração, uma metáfora para falar dessa hostilidade sofrida por Israel. Ele fala aqui dos inimigos como aradores abrindo sulcos em suas costas. Então ele está tirando aqui essa ilustração da vida agrícola do povo de Israel. Meus irmãos, quando o agricultor prepara a terra para semear, ele precisa arar o solo. É preciso haver o arado ali do solo, né? Que consistia em abrir sulcos no solo onde a semente era lançada. Então, qual a ideia aqui do salmista ao aludir a essa prática de arar o solo? Ele está falando aqui que o povo de Israel foi arado. É como se os inimigos abrissem sulcos no dorso, né? Ou aqui uma outra tradução poderia ser nas costas. E essa imagem é muito clara para o povo da época, porque a ideia de passar por cima das costas de alguém traz o sentido de humilhação. Então, é essa ideia que o salmista Israel quer trazer aqui. Em Isaías 51, versículo 22, o Senhor conforta o seu povo anunciando o juízo sobre aqueles que fizeram as costas de Israel como um chão para passar por cima do povo de Deus. Então, é essa ideia aqui que o salmista quer trazer. A ideia de humilhação e opressão
estrangeira. E a segunda metáfora aparece no verso de número 4, e ele usa aqui a ideia de libertação do jugo opressor. O arado, que era usado ali para preparar a terra para a semeadura, ele era composto por duas partes, né? Existia ali a relha, que é um material pontiagudo de metal, que passa ali por cima do solo, preparando o solo para ser semeado. E também existe o cabo do arado, né? Que ligava o eixo do arado, onde se controlava ali aquela peça para a semeadura, e essa corda do arado era ligada também até o jugo do animal. Né? O jugo, vocês sabem muito bem que é aquela peça de madeira que é colocado no pescoço dos bois para que eles andem de modo alinhado. Né? Então, a corda do arado ligava o arado ao jugo. Então, veja que o salmista diz que no verso 4, o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. É essa a ideia que ele quer trazer. A corda do arado, a corda da opressão, ela foi cortada. Então, o salmista está dizendo aqui que a imagem do Israel cativo, o Senhor liberta, né, Israel cativo dessa opressão. Então, essa é a imagem aqui que o salmista quer trazer. Então, veja que é o Senhor quem cuida do seu povo. Por mais que os inimigos se levantem contra nós, o Senhor, ele age em nosso favor para nos libertar, mesmo quando parece que nós estamos cativos, né? Que é a situação de Israel no Egito. O Salmo, ele começa relembrando dessa situação. Nós fomos escravos no Egito. Desde a nossa juventude, nós fomos oprimidos. E nós somos oprimidos constantemente, mas o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos liberta. Meus irmãos, perceba que o Salmo está nos chamando a refletir sobre as histórias de opressão, sobre a nossa história como povo de Deus. Os momentos da história em que nós passamos por tribulações, por angústias, quando nós estávamos cativos ou sofremos nas mãos dos adversários, dos inimigos do Senhor. E é interessante isso, né? O Salmo relembrar essas ocasiões. Veja que é uma situação triste, é uma situação angustiante, é uma lembrança que parece não ser muito agradável. E as pessoas não gostam de lembrar de coisas desagradáveis, né? Ninguém gosta de lembrar do momento que sofreu sendo humilhado nas mãos das pessoas. Não são memórias, não são lembranças que nós temos com prazer, né? Vou pensar aqui no momento que fulano bateu na minha cara, né? Ninguém faz isso. Ninguém gosta desse tipo de lembrança. Mas nós somos chamados aqui a lembrarmos disso. A trazermos a nossa memória essas ocasiões em que o Senhor agiu como libertador. Então, veja que nas ocasiões que nós sofremos, o Senhor nos liberta. E essas lembranças da hostilidade, da opressão, também são acompanhadas de lembranças do que o Senhor fez em nosso favor. É por isso que Israel aqui canta ao Senhor e lembra desse registro, desse resumo da sua história. Não sei se você já parou para contar na Bíblia quantas vezes existe o registro da libertação da opressão. Quantas vezes o Senhor liberta o seu povo da opressão. Não sei se você já parou para fazer essa conta. Eu nunca parei, mas são muitas vezes. São muitas vezes. E esses registros estão disponíveis a nós, não somente para lembrarmos dos momentos de hostilidade, de cativeiro, de angústia, de tristeza, mas para lembrarmos que nesses momentos a mão do Senhor nos libertou. O Senhor esteve conosco. Ele deu a paga aos adversários. Então esses registros estão disponíveis para que lembremos também o que o Senhor fez por nós e que o mesmo Deus que nos libertou no passado pode muito bem agir no presente, por maior que sejam os nossos adversários, e pode agir no presente para nos libertar, bem como também no futuro.
Então, veja, esses registros da história de opressão, eles devem ser usados nesses momentos específicos para fortalecer a nossa fé no Senhor. E o Salmo nos chama a isso aqui, ele nos chama a relembrar do nosso passado, da nossa opressão e, ao mesmo tempo, da mão do Senhor conosco. E, meus irmãos, nós aprendemos também, através do ensino da Bíblia, que mesmo que os inimigos nos humilhem, mesmo que eles se levantem e passem por cima de nós e usem as nossas costas como chão para nos humilhar, em Jesus que Deus muda a nossa sorte. Não sei se você parou já para pensar, ou se você já se fez essa pergunta, qual é o texto do Antigo Testamento que é mais citado pelos autores do Novo Testamento? Você já parou para pensar nisso? Talvez você pense no Salmo 53, ou melhor, em Isaías 53. Isaías 53, que é quase um salmo, né? Um cântico ali, é o cântico do servo do Senhor, que os autores do Novo Testamento usam para falar de Jesus. Ali fala do servo do Senhor tomando as nossas iniquidades, tomando as nossas enfermidades, os nossos pecados sobre si. Mas não é Isaías 53 que é o texto mais citado no Novo Testamento. E nem é os textos mais queridos do Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo 23. O texto mais citado pelos autores do Novo Testamento é o Salmo 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés, ou debaixo dos teus pés. Então perceba que o Salmo 110, que fala de Cristo, fala do rei de Israel, ele descreve os inimigos do povo de Deus sendo colocados debaixo dos pés do Messias, e assim sendo subjugados ou vencidos por ele. Então veja que em Cristo, em Jesus, Deus muda a nossa sorte. Às vezes os inimigos se levantarão, nós sofreremos hostilidade nas mãos do mundo, seremos feitos como o chão das ruas, mas em Cristo que Deus muda toda essa realidade. Ele subjuga os adversários e os coloca debaixo dos pés do Messias e, por conseguinte, também debaixo dos nossos pés, porque tudo que pertence a Ele, tudo que é de Cristo é nosso também. E é por isso que Paulo, em Romanos 16:20, ele diz o seguinte, que o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, debaixo dos pés de vocês. Então veja a promessa de libertação final, a promessa de subjugação dos adversários, aqueles que, não somente Satanás, tá? Aqueles que se aliam a Satanás, aqueles que servem a Satanás, se levantam contra nós, serão subjugados, se eles não se arrependerem e se voltarem ao Senhor. E a segunda parte do Salmo, meus irmãos, usa uma metáfora também para amaldiçoar os inimigos do povo de Deus. Então, na segunda parte, nós vemos aí o desejo de Israel, do povo, de ver a justiça sendo estabelecida. Então, veja aí comigo, leia comigo o verso de número 5 e o verso de número 6. Acompanhe comigo a leitura. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. E o verso 7 também, onde termina a metáfora, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. Então, nessa segunda parte do Salmo, que vai do verso 5 a 8, o salmista aparece aí com o seu desejo de ver a justiça. Ele usa uma metáfora para amaldiçoar os inimigos de Israel. É interessante que o tipo de oração que nós encontramos aqui nesse verso, ou nesses versos, eles podem não soar muito bem aos ouvidos de quem está ouvindo aqui os salmos, ou esse salmo específico. Talvez até você, quando está lendo ali a Bíblia nas suas devocionais, você se depara com esse tipo de texto e se sente ali desconfortável. Se sente desconfortável. Por que há esse desconforto? Porque, veja, o salmista aqui está lançando ou
pedindo a Deus que lance uma maldição sobre os seus adversários. É interessante que esse tipo de oração não aparece só aqui, ele está espalhado pelo saltério, né? É um tipo de oração que está espalhada pelo saltério. E são as orações imprecatórias. Nós chamamos esse tipo de pedido de oração imprecatória. E o que é uma oração desse tipo? É a oração onde alguém pede a Deus para que castigue os seus adversários, para que amaldiçoe os seus adversários. Então isso pode causar estranheza em algumas pessoas. E por que essa estranheza? Porque a gente sabe que existe um mandamento de amor, do amor ao próximo. E a Bíblia nos ordena amar os nossos inimigos. E aí, como é que nós lidamos com esse texto? Como nós, a questão é essa, né? Como nós, na posição de cristãos, lidamos com essas orações? Elas parecem totalmente contrárias ao que Jesus nos ensinou, né? Parecem contrárias ao que Cristo nos ensinou sobre amar os inimigos. Aí a resposta de algumas pessoas vai ser a seguinte: essas orações não servem mais para nós. Esse tipo de oração não é mais para os crentes orarem, porque Jesus nos ensinou a amar os nossos adversários e a orar por aqueles que nos perseguem. Então, não serve mais, tá? Só que tem um problema. Tem um problema aí. Primeiro, que essas orações não aparecem somente no saltério, elas estão espalhadas pela Bíblia. Em Jeremias, por exemplo, nós vemos orações imprecatórias. E no Novo Testamento também. Existe no Novo Testamento orações onde alguém pede a Deus que lance uma maldição sobre os seus adversários. O próprio Paulo faz isso, né? O Paulo que falou lá em Romanos para não amaldiçoar. Apocalipse também aparece esse tipo de oração imprecatória. E aí, o que nós fazemos? Se a gente usa essa lógica para descartar, né, esses textos do Antigo Testamento, vai ter que usar também para descartar os textos do Novo Testamento. Se não pode no Antigo, também não pode no Novo. Porque está contrária, na cabeça dessas pessoas, a lei de amar os inimigos. Meus irmãos, essa não é a melhor posição. Essa não é a posição mais adequada para lidarmos com essas orações. É interessante que uma das coisas que os saltérios fazem é mostrar todo tipo de emoção e todo tipo de sentimento transformados em oração. E talvez seja por causa disso que os salmos são, né, o livro do Salmo faz parte aí, ou é o livro mais querido, ou um dos livros mais queridos pelos cristãos, né? Os crentes gostam muito de ler os salmos, porque eles falam dos vários tipos de sentimentos que surgem, dos vários tipos de emoções que aparecem no nosso coração, e em várias ocasiões diferentes da nossa vida, da nossa caminhada aqui na Terra e das nossas vidas com Deus. Talvez por causa disso, então, o Salmo seja bem quisto, o saltério seja bem quisto pelos cristãos. E uma das emoções que os salmos trazem é a emoção da ira justa. Existe a ira injusta e existe a ira justa. E é essa emoção da ira justa que o Salmo traz aqui para nós. É essa emoção que os salmos imprecatórios entregam ao Senhor, entregam a Deus. E isso é muito importante aqui, meus irmãos. Os salmos imprecatórios não são apenas a demonstração de uma ira justa por ver a injustiça acontecendo. Não é apenas isso, mas são também a entrega dessa ira justa e santa ao Deus Todo-Poderoso, para que ele haja conforme ele entender em relação à circunstância que o povo de Deus está passando. Então, quando os salmos oram pela maldição dos seus adversários, dos seus inimigos, eles estão entregando o seu desejo santo e justo, aquela ira santa, ao Senhor, e o Senhor agirá conforme ele entender. Perceba aqui que no nosso salmo, e nas orações imprecatórias também que aparecem
no resto das Escrituras. Quem ora a Deus não está pedindo para que o Senhor dê recursos a fim de que a pessoa se vingue, a fim de praticar a justiça ou a vingança com as próprias mãos. Não, você não vê esse tipo de coisa. O que nós vemos é o povo de Deus se entregando ao Senhor, orando ao Senhor e pedindo que Ele haja, pedindo que Ele retribua, pedindo que Ele exerça a vingança e a justiça contra os seus adversários. E é exatamente isso que Paulo fala em Romanos 12, 17. Não os vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. E ali fica subentendido que é a ira de Deus. Ou seja, vocês não devem agir com as próprias mãos, não devem se vingar contra os seus adversários, mas devem deixar que Deus faça isso. Que Ele vingue. Pois está escrito, a mim pertence a vingança, a retribuição. Eu retribuirei, diz o Senhor. Então, Paulo, ele entende que a vingança pertence a Deus e nós devemos deixar que Deus haja dessa maneira. Então, a oração imprecatória é esse tipo de oração, onde nós, diante da tribulação, das adversidades que vêm dos adversários, nós entregamos o nosso desejo santo a Deus, nossa ira santa e justa, entendendo que Deus vingará, Ele agirá, Ele nos defenderá, não nós mesmos, mas o Senhor. Um autor, um estudioso das Escrituras diz o seguinte, abre aspas, a oração aqui é o único recurso de um povo indefeso, sem metralhadoras ou drones ao seu alcance. É normal, e o Salmo assume isso, que vítimas indefesas olhem para Deus, não apenas em busca de proteção, mas também para reprimir os que promovem atrocidades, fecha aspas. Perceba que a oração, diante da hostilidade, diante da opressão, é o único recurso que nós, como povo de Deus, temos como vítimas indefesas. Nós olhamos para Deus e esperamos que Ele faça justiça. E ao entregar a sua ira ao Senhor, Israel deseja que os inimigos sejam envergonhados e recuem. Essa é a metáfora que nós vemos nos versos de número 5 a 7, né, que nós estamos caminhando aqui para o final do nosso sermão. Essa metáfora que aparece aqui, ela tem a ver com a vergonha dos adversários, com a vergonha dos inimigos. Perceba que o salmista diz o seguinte, que eles sejam como uma erva no telhado, que seca, né, seca antes que o ceifeiro ajunte o grão. Então, é a ideia de alguém que não dá fruto. A Bíblia usa muito essa metáfora, né, do fruto como sinal da prosperidade, como sinal da bênção de Deus. E a ideia de secar como sinal da maldição, da vergonha. Então, é isso que o salmista diz aqui. E o final do Salmo, verso 8, parece um pouco confuso, né? Ele diz o seguinte, também os que passam não dizem a bênção do Senhor seja convosco. Então, os que passam não dizem que a bênção do Senhor seja convosco. Aí depois fala, nós vos abençoamos em nome do Senhor. Parece meio confuso isso aqui, né? Mas a ideia aqui do salmista provavelmente falar das pessoas que transitavam nos campos e abençoavam umas às outras. Então, a ideia aqui é de que as pessoas que passam nos campos, ao colherem os frutos, que essas pessoas não deem a bênção aos inimigos, aos adversários de Israel. Que a bênção do Senhor, que eles não digam que a bênção do Senhor seja convosco, que eles não digam nós abençoamos vocês em nome do Senhor. Então, essa é a ideia aqui. Que nós aprendemos aqui, meus irmãos, nesse final, nós vemos que não é errado nós fazermos esse tipo de oração imprecatória contra os inimigos do povo de Deus. Não é errado expressar nossos sentimentos de ira diante de Deus em oração, como nós vemos nesse salmo, e em outros salmos também. Quando uma oração desse tipo é feita, o desejo é de ver a justiça de Deus sendo estabelecida. E é isso que precisa reger esse tipo de oração. Tá? A oração imprecatória, o que rege ela não é o ódio aos inimigos, não é sentimentos malignos, mas é o sentimento de ver Deus agindo em favor do seu povo, de ver Deus agindo com justiça, de ver Deus vingando o seu povo e promovendo a sua glória, porque assim Deus estabelece a justiça e destrói a injustiça. Então é esse tipo de sentimento que deve reger
o nosso coração. Então, e perceba aqui que o contexto é bélico, tá? O contexto é bélico. É de destruição, o povo de Deus estava sendo oprimido, destruído. O Salmo aqui não está falando de um contexto em que alguém passa a perna em mim, tá? Então, nós não devemos fazer esse tipo de oração quando nós vendemos um certo produto e a pessoa age como um 7-1 conosco. O contexto aqui não é esse. Não está falando também daquele seu colega de trabalho que fecha a cara para você, não te dá nem bom dia, não gosta muito de você. É um tipo de inimigo. Está agindo como inimigo. Mas não é esse o inimigo do Salmo. O contexto aqui é bélico. Tá? É preciso haver muita sabedoria da nossa parte quando nós nos utilizamos das orações imprecatórias. E é preciso haver o sentimento de ver a justiça sendo estabelecida. Por isso que quando você se irar contra os inimigos do povo de Deus, quando você se irar justamente diante da perseguição, da opressão contra nós cristãos, peça a Deus que sonde também o seu coração. Peça a Ele para que te mostre se o sentimento que você está experimentando naquele momento é de fato legítimo, é de fato correto e santo diante do Senhor. É nessas ocasiões que nós devemos fazer a oração que Davi faz lá no Salmo 139, nos versículos de número 19 a 24. E eu termino com a leitura desse texto. Veja o que o salmista Davi diz aí para nós. Tomara, ó Deus, desse escabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. E veja como ele termina essa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que o Senhor nos dê a graça de, quando precisarmos orar, fazer esse tipo de oração que o Salmo 129 nos mostra, oração imprecatória contra os inimigos do povo de Deus, que Ele nos mostre, se de fato o sentimento do nosso coração, o caminho que o nosso coração está seguindo, é um caminho correto diante da presença dEle, que Ele nos sonde e conheça o nosso coração e também nos guie pelo caminho eterno. Amém.